capítulo 21. Durante esse mês estamos abordando o tema sobre a escatologia, sobre aquilo que há de vir, sobre acontecimentos futuros e até mesmo acontecimentos que já aconteceram. E me lembro muito bem da mensagem do NASA, como foi enfatizado, sobre a vigilância, sobre a sobriedade. E do Flávio, que eu vou também pegar um pouquinho para explanar um pouco aqui do meu conteúdo, sobre a questão da vida do Filho do Homem. A escatologia, né? Um estudo sobre o fim, num termo bem mais genérico. E aqui no texto de Lucas, capítulo 21, onde iremos ler, ele é bem mais amplo do que no texto que foi sugerido em Mateus, lá sobre a grande tribulação, em Mateus 24. E eu peço que os irmãos fiquem atentos. Fiquem atentos àquilo que será aqui dito essa noite. Vamos nos concentrar. É um tema que quase passa despercebido. É um tema que pouco é abordado. Como será o fim? Quais são as evidências? Quais serão os sinais? O que foi que Jesus disse sobre isso? O que dizem sobre isso? Será que o que eu ouvi falar aí na televisão, ou por meio da internet, ou um amigo meu, ou enfim, algum veículo de comunicação falou a respeito, será que isso coincidiz com o que Jesus está a ensinar? Será que vale a pena acreditar nisso? Nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus ensinou, para que a nossa fé não venha a fraquejar, para que não venhamos a nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas ficarmos atentos aos sinais, ficarmos atentos à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler Lucas capítulo 21, e eu gostaria de iniciar a partir do verso 5. Estão todos lá? Lucas 21, verso 5, amém? Amém. Eu vou ler de acordo com o que está aqui escrito no texto, amém? Diz assim: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal, e o que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, mas não sigais. Quando ouvis falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reinos contra reinos, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os nas sinagogas e aos cárceres, levando-os a presenças de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues
até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nele. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Pai, nós queremos te dar graças, nós queremos te bendizer. Todo louvor, Senhor Deus, que foi oferecido, seja para a honra e glória do teu santo nome. E a partir de agora, Senhor Deus, que a tua palavra venha ao encontro, Senhor Deus, dos nossos corações e faça morada. E nos ajude, Senhor Deus, nessa caminhada, a sermos sóbrios e vigilantes. Que toda a honra, Senhor, seja dada somente a Ti, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? É um texto um pouco longo. Mas Jesus, após os discípulos ali, depois que eles saíram, Jesus dava uma lição para eles ali, a oferta da viúva, eles vão saindo, e eles olhando ali aquele templo, né, eles falam, olha, em outro texto como Mateus, que coisa fantástica, que coisa grande, que coisa maravilhosa, que coisa bem ornamentada. Aí Jesus, ao ouvir aquilo, ele fala, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja, na minha Bíblia diz, derribada. Não vai sobrar. E para que não nos enganem, após uma pergunta de um dos que ali estavam, quais são os sinais que vão suceder? Né? Quais são os sinais que precisamos estar orientados, alertos? Aí Jesus ele vai começar o seu sermão, vai começar a lançar o que sucederia, o que estaria por vir. E eu gostaria agora de ler alguns versículos e sobre eles fazermos pequenas meditações em uma ordem cronológica dos fatos. Amém? Muitos homens sérios, né, Augusto Nicodemos, Caio Fábio, quando ainda presidia a igreja presbiteriana no Brasil, e tantos outros fora também, como o próprio Philip Yancey, né, John Piper no seu livro também, falando lá da cruz e os acontecimentos futuros. Eles vão chegar nessa conclusão na questão cronológica de Lucas capítulo 21, do verso 5 até o verso 28. Amém? Então nós vamos voltar um pouco lá no verso 20. Amém? E diz assim o verso 20: tudo começou com aquela afirmação dos apóstolos, né, dos discípulos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E Jesus, olha, não ficará pedra sobre pedra. E eu gostaria de iniciar no verso 20. Amém? Diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada, Jesus falando para ele sobre o que iria vir. Quando, porém, virdes
Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nele. Isso aqui se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o general Tito invadiu Jerusalém e ali houve grande desolação. E aqueles que ouviram a palavra de Jesus e a colocaram em seu coração, saíram, sobreviveram. De acordo com a lição aqui que Jesus diz, olha, os que estiverem na Judéia, o quê? Fujam. Os que estiverem nos montes, né, fujam para os montes. Os que entrarem dentro da cidade, saiam rápido, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Foi um dos fatos ocorrentes ali. Quando Jerusalém foi sitiada, foi tomada por Tito e houve grande desolação, grande sofrimento, grande pranto. Versículo 22. Porque esses dias serão de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo que estava escrito, o que, velho? Pelos nossos estudos, aqui, essa questão que ele fala, olha, para que se cumprir essa vingança, porque o povo estava com o coração duro. O povo estava com o coração distante. Não ouviam mais os profetas, não davam mais ouvidos a Deus. Como a gente já falou de outras vezes, olha, a religião, né, o templo, estava tudo corrompido, o louvor, a adoração a Deus já não era como aquela forma que se fazia anteriormente, de coração. Porque esses dias, versículo 22, são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira contra este povo, contra os judeus. Sabe-se que esse povo ele foi espalhado. Sabe que os judeus eles tomaram outros rumos, foram distribuídos entre as nações e ali eles padeceram bastante. Cairão ao fio da espada, verso 24, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Eles saíram da sua terra natal e foram distribuídos entre as nações. Foram pisoteados, foram humilhados, foram rejeitados, foram desenganados por tudo que estava acontecendo. Jesus não tinha falado isso. E em 1948 foi o retorno de Jerusalém, no caso o Estado de Israel, como nação. Eles voltaram a ser uma nação. Mas o fio da espada apareceu entre eles. Houve um acontecimento satânico durante esse período que nós conhecemos como o Holocausto. Alguém já ouviu falar? O Holocausto, onde aproximadamente 6 milhões de judeus foram torturados, foram esmagados, foram decapitados, foram esticados ao meio e partidos, colocados em câmaras de gás. E é interessante que, mesmo ainda, eles davam shalom uns aos outros. Shalom, né? Que a paz do Senhor, a sua graça nos acompanhe. Mas não tinha paz. Não tinha vida, não tinha alegria. Até que se cumprissem os tempos. E eles pudessem regressar à sua terra e recomeçar essa nação, Israel, de 1948. Amém? Nós estamos em fatos de acontecimentos históricos, daquilo que Jesus falou. Por isso que eu peço aos irmãos que fiquem concentrados
naquilo que está aqui a Jesus falar, por meio da palavra, e alguns esclarecimentos daquilo que já aconteceu. Coisas que já aconteceram, para que ninguém se engane. Amém? Aí ele passa aqui no verso 24 e agora ele vai lá para o verso 9. Isso alternando o tempo cronológico. Jesus ele faz um jogo, olha, antes de acontecer isso, vai suceder isso, mas antes de acontecer isso, sucederá outra coisa. Então, se você prestar atenção, quando você estiver lendo em casa, eu aconselho que você faça isso, em Lucas capítulo 21, você vai ver Jesus sempre retomando algum ponto. Então, nós precisamos nos concentrar bastante para sabermos de onde é que a gente está partindo. Dos fatos históricos em uma ordem cronológica. Amém? Então, no verso 9, ele fala assim, aí ele volta e agora ele começa a lançar coisas para frente. Quando ouvis falar de guerras e rumores e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Nos últimos 400 anos, nós tivemos grandes revoluções. Impérios caíram, monarquias caíram, reinados caíram. Tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que por trás dessas revoluções existia aí uma opressão, né? Existia algo aí em que Jesus anteriormente já estava jogando esses fundamentos lá para frente de coisas que iriam suceder. E a nossa história começa a passar por isso. A nossa história começa a ensinar de coisas que sucederam. E Jesus aqui continua, no verso 10. Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Nós tivemos uma grande guerra mundial e uma segunda grande guerra mundial, não é verdade? Onde foram dizimadas milhões de vidas. E de fato ninguém saiu ganhando com isso. Mas se levantaram nações contra as nações e reinos contra reinos. Haverá grandes terremotos. Verso 11. É interessante isso. Os sismógrafos, que são as pessoas habilitadas que estudam, né, sobre a questão dos terremotos, eles disseram que, olha, há 100 anos atrás, houve tão grande frequência de abalo sísmico, durante todos esses 100 anos, foram superior a todos os anos para trás da história. E eles confirmam que, nos últimos 30 anos, isso piorou. Isso aumentou. Isso tem chegado a uma proporção inconcebível. E no começo do ano, quem lembra daquela tragédia que teve na Itália, no Chile, nas Filipinas, no Japão, na África, aqui na América do Sul, chegou em várias localidades. E eu vou lhes dizer, vai piorar a situação. Tudo que está ocorrendo nesses últimos tempos é superior do que aconteceu no passado. E a tendência é piorar. Porque as placas estão cada vez mais se encostando. É como se estivesse fazendo assim na Terra. Elas estavam a uma certa distância e elas estão se chocando. Não tem para onde evacuar. Então, vão piorar. Há estudos falando claríssimo sobre isso. E Jesus aqui fala, olha, haverá grandes terremotos. Ele não disse terremotos. Ele está falando de grandes terremotos que na nossa era está superando coisas de 30 anos, 100 anos de toda a história da nossa humanidade. Grandes terremotos. Epidemias. Se eu não estou me enganando, no final do ano passado surgiu, né, a microcefalia. Surgiu, de uns 2 anos para cá, chikungunya, zika, não é verdade? E umas outras mazelas aí. Isso eu estou falando de coisas locais. Coisas que têm atingido aqui no país. Sem se falar de outras mais que têm expandido por todo esse globo. Epidemias. Fome em vários lugares. Olha, não é fome em todo canto. É fome em vários lugares que chega a dar dó. Chega a dar tristeza. Você se remeter àquela história do 15, quem ouviu já leu o livro 15, vai ver que mães
elas cortavam os seus seios para oferecer ao seu filho que estava com fome. E hoje nós, olhando para as escrituras, não é diferente. Me parece até que é uma notícia da última hora. É como se aparecesse aquele plantão da Globo, coisa que foi falada há mais de 2000 anos atrás. Não é verdade? Que há tribos que eles, em conjunto, escolhem, olha, nós estamos em 10, mas precisamos sacrificar um para que os outros possam sobreviver. E é um canibalismo assim da base da necessidade. Fome em vários locais. Enquanto isso, um outro grupo com a mesa farta, vendo os povos passarem fome. Em vários lugares. Coisas espantosas também, grandes sinais dos céus. Nunca se viu antes, né, no Facebook, no Instagram, na própria Globo passando, SBT, coisas vindo do céu. Vai ter uma chuva de meteoro, não perca. Está se aproximando da nossa Terra um asteroide que tem aproximadamente o tamanho do estado do Rio de Janeiro 2 vezes. Alguém ouviu falar nisso? Disseram isso há 10 anos atrás. Disseram que está no percurso para a Terra. Do tamanho da cidade do Rio de Janeiro 2 vezes. Abalos, coisas espantosas vindo do céu. O próprio Sol tem mudado a questão natural, tem lançado poeiras cósmicas, que tem interferido na climatologia, tem interferido no dia a dia. A gente tem a sensação de que parece que tudo está mais quente, não é verdade? Mas parece não, tudo está mais quente. De fato, as coisas estão superaquecidas, as coisas estão mudando, sinais que estão vindo de fora, que já estão interferindo aqui entre nós. Jesus já estava falando sobre isso. Coisas espantosas, grandes sinais vindos do céu. Aí ele fala, olha, antes, porém, de todas essas coisas, Jesus mais uma vez vai retomar, e a gente vai lá para o verso 25. Haverá sinal no sol. Todo ano o sol está perdendo 1 centímetro. 1 centímetro é muita coisa? Ou é pouca coisa? É muita coisa? É muita coisa. Porque se o Sol se distancia da Terra, nós viraremos um planeta o quê? Gelado. Acontecimentos do Sol. Acontecimentos na Lua. No tempo desse, a Argentina estava brigando com a Inglaterra pelas Ilhas Maldivas, né? Porque descobriu que lá tinha petróleo. Os Estados Unidos vivem uma discussão louca por causa de petróleo. Agora se soube que na Lua tem uma grande porção de água. Isso é coisa recente. Uma grande porção de água. E Deus o livre acabar a água aqui para nós, daqui a pouco o pessoal vai brigar pela Lua. E a Lua vai se transformar em sangue por essa batalha. Aí eu vejo se cumprir a profecia de Joel, que a Lua se tornará em sangue. São sinais. Ouvi isso uma vez, o Augusto e um presbiteriano, em uma conversa formal, ele de chinelo e bermuda, falando sobre essas coisas. Olha, vai acontecer isso. Talvez não seja no nosso tempo, talvez. Mas vai acabar acontecendo isso. E nas estrelas do céu. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas do céu. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido, do mar e das ondas. Segunda-feira agora noticiado em Pernambuco. Os mares já estão chegando na segunda rua de uma praia muito famosa. Já rompeu o limite natural estabelecido pela natureza, não estabelecido por Deus. Porque quem colocou lá os prédios e as ruas foram o homem. Mas Deus já tinha ali proporcionado os limites entre terra e mar. Mas as águas já estão correndo, fazendo um curso, né,
rompendo as barreiras naturais. E sabe-se que já está flutuando um iceberg imenso, que já foi descolado dessa porção do polo. E que se ele chegar em um clima quente, grandes coisas irão acontecer. As marés aumentarão, cidades costeiras, cidades à beira-mar, vão dar a Deus. E hoje já existe cidade que acontece isso. Se você olhar algumas regiões na Ásia, já acontece isso. Já está acontecendo isso. Já estão se transferindo para outras regiões. Quando aconteceu o tsunami, aquela cidade, ela não voltou a ser a mesma, apesar de Japão ser uma cidade que ela tem uma fama de se reconstruir, se refazer assim, num tempo. E se formos olhar, aquela mesma localidade ainda tem lá águas inundando aquele lugar. Sinais. Por causa do bramido do mar e das ondas, tsunamis, coisas assim que a nossa tecnologia não consegue a tempo prever e orientar. Simplesmente aconteceu. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha, eu andei pesquisando um site que ele vai falar sobre coisas que não se falam para uma grande população. E já existem homens hoje, infelizmente, tirando a sua vida, entrando nas drogas, na bebida, vivendo um mundo paralelo, para fugir da realidade, para fugir daquilo que está por vir. Meu irmão, estou falando com você coisa séria. São palavras de Jesus. Palavra daquele que diz que o céu e a terra passará, mas as duas palavras permanecerão para sempre. São sinais que aconteceram, estão acontecendo. E se formos à geração do fim, observaremos tudo isso com os nossos olhos, para compor uma grande tribulação. Haverá homens que desmaiarão de terror. Você já pensou em imaginar uma situação dessa? Aquele homem machão, olhando aquela coisa fenomenal e ele desmaiar de pavor, de medo das coisas que sucederão. Síndrome do pânico, pela expectativa das coisas que sobrevirão. Então o que acontece é que muitos vão se desviar. Olha, eu vou encher minha cara que é para me viver aqui um mundo paralelo, que eu não quero nem lembrar, eu não quero nem saber dessas coisas, vou me omitir dos fatos. Mas Jesus aqui, ele pede para que a gente fique atentos aos fatos. Fiquemos sóbrios aos fatos. E paremos de brincar sobre os fatos, sobre o que sucede, o que sucederá, o que está por vir. Aí ele vai falar, em miúdos, no verso 29, ele vai falar a ilustração de uma figueira. Para falar, olha, vocês vão reconhecer esses sinais. Vocês ouvirão, vocês saberão, vocês terão percepção desses sinais. Aí ele vai dizer, olha, eu vou lhes propor uma parábola. Veja a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vis acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Amém? Glória a Deus! Está próximo. Está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha, nós estamos na última era.
teologicamente já passou a era patriarcal, a era mosaica, a era que estava os profetas, e nós estamos na era messiânica, a última. Porque ele é o princípio e ele é o fim. E é a palavra de Jesus para nossas vidas hoje. São assuntos que não são recorrentes no nosso dia. Não são assuntos que não fazem parte do nosso círculo de amizade, das nossas conversas. Olha, os sinais estão acontecendo. Nós às vezes ficamos desapercebidos e alheios às coisas. Porque Jesus aqui também vai ensinar por que às vezes ficamos alheios ao que está acontecendo. Ele diz, versículo 32, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, olha, guardem o coração de vocês, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Às vezes nós estamos enquadrados em alguma dessa situação e não estamos apercebendo o que está em volta, o que está acontecendo, e não estamos ansiando e sendo vigilantes ao retorno do Rei, fazendo da nossa vida um regresso, como fala lá em Filipenses. Olha, ainda estamos como se estivesse fazendo da nossa vida, andando na carne, na concupiscência da nossa carne, porque às vezes nosso coração está cheio disso aqui. São preocupações, é embriaguez, aí falar de orgias, e uma série de outras coisas que tiram a nossa percepção. É o dinheiro, é a fantasia do mundo, e tudo vai caindo sobre a nossa cabeça e nós não percebemos. Mas chegará o dia do Senhor. Amém. E Ele disse que viria sem demora. Glória a Deus. Sem demora. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem, depois de todas essas coisas que eu acabei de falar. Então verá o Filho do Homem, vindo de uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Quando começarem a acontecer essas coisas, estão acontecendo, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. O Filho do Homem está próximo. Glória a Deus. Jesus está voltando para recolher a sua igreja, Glória a Deus. para recebê-la, tomá-la em seus braços. Em meio a toda essa grande tribulação. Porque isso sim é a grande tribulação. Não vai ser apenas uma perseguição. Porque isso já está acontecendo. E nunca parou. Sempre teve essa perseguição. Mas acontecimentos fantásticos. Coisas que na nossa mente são loucas. São absurdas. Mas quando se parte da boca de Jesus a pronunciar, quando suceder todas essas coisas, exultar e erguer a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção, creia! Lembre-se! Seja vigilante! Seja sóbrio! Não baixe a guarda! Não perca a percepção. Não se permita ser consumido pelo dinheiro, pela ganância, pelos prazeres desse mundo, pelos templos grandes da beira-mar que nós estamos passando lá, coisas lindas. Mas por que vai ficar pedra sobre pedra? Para você ter noção, em uma história sobre o templo, eles arrancaram até as pedras. De fato, não ficou pedra sobre pedra, porque quando o templo pegou fogo e derreteu o ouro,
As pessoas foram lá arrancar até as pedras para tirarem o ouro que estava sobre essas listrinhas aí que tinha sobre o templo. Isso num fato do historiador no século XVIII. Não sobrou de fato pedra sobre pedra ali naquele templo. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque então se verá o Filho do Homem vindo com muito poder e grande glória. Eu queria, para finalizar, eu não queria me estender muito, porque o texto, por si, só se explica. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem a dizer. Os ensinos escatológicos de Jesus nos traz para nós, para a igreja do Senhor, para os servos do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança. Amém? Vai acontecer. Mas é para que se cumpra as Escrituras. Para que o nosso Deus retorne e nos receba em seus braços. É uma palavra de esperança, não é uma palavra de medo. Alguém ficou com medo? Não precisa levantar a mão. Mas não é para que tenhamos medo, mas para que fiquemos sóbrios, para que possamos ter vigilância e não nos permitirmos nos perder no curso deste mundo que vem como uma bola esmagadora, que não tem piedade de ninguém. E uma segunda lição, que é a escatologia, esse ensino de Jesus, ele lança, é uma advertência aos não crentes, ou àqueles que ainda brincam de ser crentes. Arrependei-vos, porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor será como um ladrão que vem em secreto. Como saberemos que o Senhor vem? Só o Pai sabe. Então é uma advertência para aqueles que ainda brincam de ser crentes, ou aqueles ainda que não o entenderam, não o receberam como seu Senhor e Salvador. Porque a ira de Deus virá. A ira de Deus será manifesta sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que estarão desprovidos daquilo que Jesus tem falado e tem se entregado às paixões desse mundo. A ira de Deus virá sobre aquelas mulheres do texto das lâmpadas, né? As mulheres imprudentes. Nasa leu aqui no primeiro domingo. A ira de Deus virá. Então esse texto ele nos traz advertência. Traz advertência àqueles que ainda não receberam, àqueles que estão ainda desprovidos desse grande amor por opção própria. E traz a nós que estamos nas lutas. Estamos na luta todo dia. Suando. Esperança e grande salvação. Amém? Amém. Então, meu amado, é palavra de Jesus. Não é uma historinha, né, de ficção científica. Não é uma historinha criada pelo Evangelho. É palavra de Jesus. Para mim e para você. E para tantos outros mais quanto o nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo revelar. Amém? Amém. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo e abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares aos sons de teu nome. Alegre eu te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei dos Reis. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre eu te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, ele, ao proferir essas palavras, ele não estava querendo que nenhum dos seus ficasse com medo dos acontecimentos da climatologia, os fenômenos climáticos, os fenômenos extraterra, os fenômenos naturais que a gente fica vendo mar e onda. Não. Porque nenhuma dessas coisas terá a última palavra em nossas vidas. Porque a minha vida e a sua vida só pertencem a Jesus. E é somente dele a última palavra. Aleluia. Mas para que sejamos sóbrios e apercebidos dessas coisas que sucederão.
E voltando ao texto. E quando essas coisas acontecerem, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. A nossa redenção estará Glórias próxima. ao teu nome, Senhor. Senhor, amado Deus e eterno Pai, todo louvor, toda honra, toda glória seja dado somente a Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada a estarmos com os nossos olhos abertos. Inclina o nosso coração, Pai, às Tuas verdades. Que o nosso andar, Senhor Deus, seja sobre o único caminho que é Jesus. E não nos permita, Senhor Deus, cairmos em tentação de sermos enganados pela falácia desse mundo. Pelos enganos, Senhor Deus, que são propagados a todo instante, a todos os cantos. Mas que demos, Senhor Deus, credibilidade e razão à Tua palavra todo dia, Senhor. Glórias a Deus. Todo dia. Glórias ao teu nome. E por meio dela nos alimentarmos, Senhor Deus, e exultarmos, porque está vindo, Senhor Deus, o grande dia do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que toda honra e toda glória, todo louvor e adoração seja dado a Ti, hoje e para sempre. Aleluia. Nos conduz, Senhor Deus, em paz aos nossos lares, com os nossos olhos fitos e os nossos corações, Senhor Deus, inclinados a obedecer e a viver, Senhor Deus, por meio da Tua verdade. É o que nós desde já Te agradecemos e Te adoramos, Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem dar paz ao seu irmão. Amém. Estão se transferindo para outras regiões. Quando o Tsunami, aquela cidade, ela não voltou a ser a mesma, apesar de Japão ser uma cidade que ela tem uma fama de se reconstruir, se refazer assim, ó, num tempo. E se formos olhar, aquela mesma localidade ainda tem lá águas inundando aquele lugar. Sinais. Por causa do bramido do mar e das ondas, tsunamis, coisas assim que a nossa tecnologia não consegue a tempo prever e orientar. Simplesmente aconteceu. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha, eu andei pesquisando um site que ele vai falar sobre coisas que não se falam para uma grande população. E já existe homens hoje, infelizmente, tirando a sua vida, entrando nas drogas, na bebida, vivendo um mundo paralelo, para fugir da realidade, para fugir daquilo que está por vir. Meu irmão, estou falando com você coisa séria. São palavras de Jesus. Palavra daquele que diz que o céu e a terra passará, mas as duas palavras permanecerão para sempre. São sinais que aconteceram, estão acontecendo. E se formos a geração do fim, observaremos tudo isso com os nossos olhos, para compor uma grande tribulação. Haverá homens que desmaiarão de terror. Você já pensou em imaginar uma situação dessa? Aquele homem machão, olhando aquela coisa fenomenal e ele desmaiar de pavor, de medo das coisas que sucederão. Síndrome do pânico, pela expectativa das coisas que sobrevirão. Então o que acontece é que muitos vão se desviar. Olha, eu vou encher minha cara que é para me viver aqui um mundo paralelo, que eu não quero nem lembrar, eu não quero nem saber dessas coisas, vou me omitir dos fatos. Mas Jesus aqui, ele pede para que a gente fique atentos aos fatos.
fiquemos sóbrios aos fatos. E paremos de brincar sobre os fatos, sobre o que sucede, o que sucederá, o que está por vir. Aí ele vai falar, em miúdos, né? No verso 29, ele vai falar a ilustração de uma figueira. Para falar, olha, vocês vão reconhecer esses sinais. Vocês ouvirão, vocês saberão, vocês terão percepção desses sinais. Aí ele vai dizer, olha, eu vou lhes propor uma parábola. Veja a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vis acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Amém? Glória a Deus! Está próximo. Está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Olha, nós estamos na última era. Teologicamente já passou a era patriarcal, a era mosaica, a era que estavam os profetas, e nós estamos na era messiânica, a última. Porque ele é o princípio e ele é o fim. E é a palavra de Jesus para as nossas vidas hoje. São assuntos que não são recorrentes no nosso dia. Não são assuntos que não fazem parte do nosso círculo de amizade, das nossas conversas. Olha, os sinais estão acontecendo. Nós às vezes ficamos desapercebidos e alheios às coisas. Porque Jesus aqui também vai ensinar por que às vezes ficamos alheios ao que está acontecendo. Ele diz, versículo 32, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, olha, guardem o coração de vocês, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Às vezes nós estamos enquadrados em alguma dessa situação. E não estamos apercebendo o que está em volta, o que está acontecendo. E não estamos ansiando e sendo vigilantes ao retorno do Rei. Fazendo da nossa vida um regresso, como fala lá em Filipenses, olha, ainda estamos como se estivesse fazendo da nossa vida, né, andando na carne, na concupiscência da nossa carne. Porque às vezes nosso coração está cheio disso aqui. São preocupações, é embriaguez, aí falar de orgias, uma série de outras coisas que tiram a nossa percepção. É o dinheiro, é a fantasia do mundo, e tudo vai caindo sobre a nossa cabeça e nós não percebemos. Mas chegará o dia do Senhor. Amém. E Ele disse que viria sem demora. Glória a Deus. Sem demora. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem, depois de todas essas coisas que eu acabei de falar. Então verá o Filho do Homem, vindo de uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Quando começarem a acontecer essas coisas, estão acontecendo, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. O Filho do Homem está próximo. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está voltando para recolher a sua igreja, Glória a Deus. para recebê-la, tomá-la em seus braços. Em meio a toda essa grande tribulação. Porque isso sim é a grande tribulação. Não vai ser apenas uma perseguição. Porque isso já está acontecendo. E nunca parou. Sempre teve.
essa perseguição. Mas acontecimentos fantásticos, coisas que na nossa mente são loucas, são absurdas, mas quando se parte da boca de Jesus a pronunciar, quando suceder todas essas coisas, exultar e erguer a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção, creia! Lembre-se! Seja vigilante! Seja sóbrio! Não baixe a guarda! Não perca a percepção! Não se permita ser consumido pelo dinheiro, pela ganância, pelos prazeres desse mundo, pelos templos grandes da beira-mar que nós estamos passando lá, coisas lindas. Mas por que vai ficar pedra sobre pedra? Para você ter noção, em uma história sobre o templo, eles arrancaram até as pedras. De fato, não ficou pedra sobre pedra, porque quando o templo pegou fogo e derreteu o ouro, as pessoas foram lá arrancar até as pedras para tirar o ouro que estava sobre essas listrinhas aí que tinha sobre o templo. Isso num fato, um historiador no século XVIII. Não sobrou de fato pedra sobre pedra ali naquele templo. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque então se verá o Filho do Homem vindo com muito poder e grande glória. Eu queria, para finalizar, eu não queria me estender muito, porque o texto, por si, só se explica. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor tem a dizer. Os ensinos escatológicos de Jesus nos traz para nós, para a igreja do Senhor, para os servos do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança. Amém? Vai acontecer. Mas é para que se cumpra as Escrituras. Para que o nosso Deus retorne e nos receba em seus braços. É uma palavra de esperança, não é uma palavra de medo. Alguém ficou com medo? Não precisa levantar a mão. Mas não é para que tenhamos medo, mas para que fiquemos sóbrios, para que possamos ter vigilância e não nos permitirmos nos perder no curso deste mundo que vem como uma bola esmagadora, que não tem piedade de ninguém. E uma segunda lição, que é a escatologia, esse ensino de Jesus, ele lança, é uma advertência aos não crentes, ou àqueles que ainda brincam de ser crentes. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor será como um ladrão que vem em secreto. Como saberemos que o Senhor vem? Só o Pai sabe. Então é uma advertência para aqueles que ainda brincam de ser crentes, ou aqueles ainda que não o entenderam, não o receberam como seu Senhor e Salvador. Porque a ira de Deus virá. A ira de Deus será manifesta sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que estarão desprovidos daquilo que Jesus tem falado e tem se entregado às paixões desse mundo. A ira de Deus virá sobre aquelas mulheres do texto das lâmpadas, né? As mulheres imprudentes. Nasa leu aqui no primeiro domingo. A ira de Deus virá. Então esse texto ele nos traz advertência. Traz advertência àqueles que ainda não receberam, àqueles que estão ainda desprovidos desse grande amor por opção própria. Por opção própria. E traz a nós que estamos nas lutas. Estamos na luta todo dia. Suando. Esperança e grande salvação. Amém? Amém.
Então, meu amado, é palavra de Jesus. Não é uma historinha, né, de ficção científica. Não é uma historinha criada pelo Evangelho. É palavra de Jesus. Para mim e para você. E para tantos outros mais quanto o nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo revelar. Amém? Amém. Eu convido a igreja a ficar de pé.